Olá, noite de quarta-feira, hoje é dia 13 de novembro de 2024, programa Sem Noção de número 2300 e alguma coisa aqui, programas aqui na Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e São Leopoldo. Depois, pelas redes sociais, pode estar assistindo agora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no Suriname, no Afeganistão, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do planeta, porque hoje... dia mais que especial, Câmara 2, eu recebo aqui, olha esse trio, cara, olha esse trio. Eu vou falar aqui sobre o documentário Somos Capazes, direção daqui do seu televisor, da direita para a esquerda. Do meu lado aqui, Anderson Dilkin, Jaime Magalhães Neto e Gustavo Hubert, jornalistas, cara. E o pessoalzinho aqui do sofá que tem um plus ali, que é um jornalista diferenciado. Vamos falar sobre o documentário Somos Capazes. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Gustavo. E aí, Anderson? Eu sou fã do Anderson, né, cara? Vou ter que falar, cara. Obrigado. Rádio ABC. Tu tem, cara? Bom, tu obrigado. sabe que o cara escuta o cara lá na rádio, ele me manda mensagem. Olha aqui, o cara me mandando mensagem, cara. Eu mando pra ele escuta ali, me responde rapidamente. Boa noite, prazer receber vocês aqui. Mais uma vez o Gustavo também, metido aí num documentário de alto nível. Vamos falar um pouco sobre o Somos Capazes. Na verdade, o Somos Capazes, ele surgiu com a possibilidade de tentar mostrar um pouquinho do que é, por exemplo, ser deficiente e estar em sala de aula. Eu acho que falta muita informação, né? Por exemplo, o Pablo disse que já me conhecia, né? Então já chegou, já conversou de forma normal. Mas quem não me conhece, por eu ser cego, às vezes chega e não sabe de que forma abordar, o que conversar, não sabe que eu trabalho em uma emissora de rádio, não sabe que eu sou casado. Ou às vezes né? tem medo de te ofender, tem falando medo de alguma ofender, coisa. ou na né? rua pega, sai puxando por aí, às vezes quando nem precisa de ajuda. Sim. Então, para mim, o principal, assim, eu acho que é levar informação. Eu acho que as pessoas não têm informação, tem internet, tem TV, tem rádio, tem tudo, mas ainda assim as pessoas têm muito pouca informação ainda. O Gustavo me passou aqui uma colinha que achei bem interessante que resume, né? O documentário Somos Capazes é sobre a inclusão na sociedade através da educação, mostrando histórias de superação e reflexões de pessoas com deficiências, familiares, profissionais da educação e autoridades. Recursos, né, Gustavo, que tu sempre frisa aqui, da Lei Paulo Gustavo. E o que mais tu botou aqui? Ah, tá, isso aí que o Anderson explicou, que o Anderson é cego, né? E o Jaime também tem baixa visão, né? Baixa visão, isso aí. Explica um pouco baixa visão para as pessoas que não sabem, né? Baixa visão é quem não é completamente cego, então normalmente quem tem baixa visão tem algum resquício de visão. E então é justamente essa diferenciação para que se possa saber. Então, o Anderson é completamente cego, ele não enxerga absolutamente nada. Tanto que eu não gosto não é que eu não gosto, mas eu acho que, por exemplo, eu não sou deficiente visual, eu sou cego. O Jaime já é deficiente visual. Isso entendi. aí. Tem até diferenciação nas bengalas, né, Jaime? A bengala para cego é branca, a bengala para quem tem baixa visão é verde. Sim. No caso da tua baixa visão, a gente poderia dizer para as pessoas, assim, de uma forma mais né, didática, assim, tu é um cara que tu enxerga muito pouco, algum vulto, alguma coisa assim, eu enxergo sabia? Contrastes do claro com o escuro. Entendi. Gustavo, o que o documentário... Gustavo enxerga, tá? O Gustavo enxerga. Gustavo Isso, pessoal, aquele rapazinho ali, ele enxerga bem. Até demais, às vezes. Tem umas piadas internas aqui, mas tudo bem. Gustavo, da onde que veio a ideia, né, de fazer? Como é que vocês se conheceram, cara? Explica um pouquinho. Então, uma oportunidade de estar junto com essa equipe aí de comunicadores, né? Nos unimos aí. O Anderson, ele é o proponente desse projeto, ele trouxe essa ideia que tem o apoio da Secretaria de Cultura e de Dois Irmãos, que conta com recursos da Lei Paulo Gustavo. Tu é morador de Dois Irmãos, né, Anderson? Eu sim, Isso. sou morador. Eu também, E o Jaime também. Nós dois. Ambos que viveram, né, a realidade das escolas de Dois Irmãos na rede estadual, né? O Anderson pode contar depois mais da Eu na rede estadual, o Jaime também, né? Também na rede estadual, isso aí. E nós já nos conhecemos aí do jornalismo, da vida, né, da profissão. E surgiu essa oportunidade, esse convite. Bom, vamos fazer esse documentário. Então eu, como o vidente da equipe e produtor audiovisual, então eu trouxe essa expertise da produção audiovisual para a equipe
E nós dirigimos esse trabalho em conjunto. Então se pensou em todo esse roteiro, o que a gente quer refletir, o que a sociedade precisa, entendendo o documentário aqui com esse papel social de levar informação, de fazer uma transformação cultural para uma geração talvez que não teve lá na sua época a inclusão na educação, não teve essa convivência, então foi se perpetuando. A gente pode falar que no meu tempo de escola, cara, era muito pouco introduzido na escola que existiam pessoas com deficiência, que tinham uma dificuldade, que as pessoas tinham que se superar todos os dias, que não tinha calçadas adequadas. A gente pode dizer isso. Vamos dar o exemplo do Anderson aqui. Calçadas ainda não tem. Ainda não tem, né, cara? Mas por incrível que pareça, alguns locais tu ainda vê aí, os caras estão com essa preocupação e tudo mais. Mas vamos falar do Anderson aqui. Que horas tu tem que levantar e saber que um cara que é completamente cego, como ele falou agora há pouco, que a superação dele de acordar todo dia às 5 da manhã para estar na Rádio ABC, que horas tu tem que estar ali? Eu já fiz vários horários, então eu já levantei às 5 ou 4h30 para pegar o ônibus às 5, chegar lá às 6, eu já fui o primeiro a entrar dentro do Grupo Sinos, fora o pessoal da segurança que ficava lá de madrugada. Então eu acho assim, Pablo, se tu tem uma deficiência ou qualquer problema, assim, daqui a pouco, outros problemas que as pessoas têm no dia a dia, não adianta tu se lamentar, né? Eu acho que tem que arregaçar as mangas e ir para cima, né? Eu tive o sonho de trabalhar em rádio, então se eu tenho o sonho de trabalhar em rádio, eu também tenho que ajudar. Por exemplo, o Grupo Sinos me atendeu muito bem quando eu cheguei lá como pessoa com deficiência, como cego, ou seja, me ajudavam. Tu precisa de um computador que tem um programa que fale e tal. Mas eu também tenho que dar essa contrapartida para eles. Eu não posso ser o deficiente que chega lá e que acha que só porque eu sou cego, a empresa tem que fazer tudo por mim. Ela tem que me buscar em casa, largar em casa, dar comida na minha boca. É um funcionário que nem os outros. Claro, com certeza. Preciso de algumas adaptações, uma ou outra, sim, mas daqui a pouco outra pessoa também precisa de alguma adaptação, né? Então eu acho que tem que ter essa contrapartida dos dois lados sempre. Isso vale em tudo, isso vale na família, no trabalho, na sociedade, né? Eu acho que os dois lados precisam se ajudar. Sim. E Jaime, como é que é, vocês, né, moram em dois irmãos, uma cidade pequena e tal, como é que foi para vocês lá na escola, né, para superar essas dificuldades que a maioria das crianças, né, da escola, os jovens da escola não tem? Como é que foi isso aí numa cidade do interior? Como é que foi enfrentar essa barra no início aí e depois embalar para a vida aí, que o Anderson disse agora aqui, que, né, não ficar se lamuriando aí e tocar em frente, né? Grande parte do que foi a nossa realidade a gente traz no documentário, né? Então não vamos dar muito spoiler, mas como eu sempre digo, né, para mim a minha realidade foi um pouco diferente da do Anderson, porque o Anderson, como cego total, ele teve algumas necessidades maiores que as minhas. Então a minha dificuldade na escola tua baixa visão foi gradativa? Foi. Entendi. Então na escola basicamente praticamente toda a minha realidade foi muito parecida com a dos alunos sem deficiência. Atrapalhava um pouco na hora de pegar o conteúdo, então na questão do quadro, né, de ler no quadro, e um pouco de escrever. Então eu precisava de muita coisa ampliada, eu fazia provas mais devagar. Sim. Mas no resto a realidade foi praticamente muito parecida com as pessoas sem deficiência, né? Sim. Eu posso dar alguns spoilers, assim, sem contar as respostas, né? Mas que as pessoas vão encontrar. Cuidado que eu ainda posso te demitir, hein? Eu sou proponente do projeto. Vai se falar da questão dos monitores, é uma questão que vocês vão entender a importância deles. Vai se falar de recursos que são utilizados, tecnológicos, como era antes, como é hoje. Vai se apresentar não só a questão da deficiência visual, mas representantes síndrome de Down, autistas, com alguma deficiência física, redução de mobilidade. Então são diversas perspectivas que mostram o quanto isso é complexo falar, mas que também o quanto é possível, e sim na perspectiva de que somos capazes, né, de mostrar que todos podem alcançar o que querem. Mesmo com as dificuldades extremas, que nem a do Anderson, né, de ser um cara, né, completamente cego, mesmo cego, né, completamente cego não,
mas que dá, é capaz. E tá Isso. aí, o cara que é um profissional. E como é que é lá na rádio? Já chegou alguém assim, que nem eu sei que tu é cego, né? Eu te conheci lá na rádio, né? Mas quem te ouve e um dia teve a oportunidade de ir lá na rádio e, esse aqui é o Anderson lá, e daí olhar, tu é cego, cara. Porque na rádio não tem como saber isso, né? Eu nunca mais me esqueço. Teve um dia, estávamos eu e o Marcos Couto apresentando um programa, né? Grande Marcão. Grande Marcão. E aí a gente estava apresentando um programa e chegou o Giovanni Feltz, na época deputado Giovanni Feltz, hoje eleito prefeito de Campo Bom. E aí o Giovanni começou a esticar a mão para mim, né? E ficava lá com a mão e a gente no ar. Daqui a pouco o Marcão não teve o que fazer, ele disse no ar: por favor, Anderson Tilken, deputado Giovanni Feltz está ali esticando a mão. E aí eu estiquei a mão, cumprimentei, tudo bom, Isso aí deputado? deve ter gravado. Muito bom. E aí eu cumprimentei o deputado. Só que as pessoas às vezes não sabem, né? Então tem algumas gafes assim. Eu já caí no buraco da Comuso, ali perto do Grupo Sinos. Já tá dando pau na Comusa aí, cara. Não perde a oportunidade, né, Anderson? Caí na Comusa, não era o Márcio Líderes, o diretor. Era ainda na época do governo anterior ao da Fátima, se eu não me engano. Sim. Mas tinha duas pessoas trabalhando e eu ficava com a bengala aqui e aqui. Sim. E aí uma hora eu bati aqui. E antes de eu bater ali, eu botei o pé e caí dentro do buraco da Comusa. E o pior, tinha uma pessoa dentro. Então uma pessoa começou a se mexer assim embaixo de mim e eu não sabia, não fazia ideia do que era, né? E eu já fiquei apavorado mais do que era aquilo do que eu ter caído no buraco. Não, tinha um cara lá dentro do buraco. Sim, eu caí em cima eu tava dele. no evento que tinha duas pessoas que estavam falando sobre essas dificuldades, dois cegos, né? Sim. Eu pude imaginar a dificuldade de vocês, daí ele falou o seguinte: cara, eu sou campeão de acertar o orelhão. Eu já acertei também. Daí ele explicou, porque a bengala tu vem vindo com ela por baixo. Ela não pega, exato. E o orelhão, ele vem assim, né? Ele não vem lá, não indica que tá lá, né? Sim. Então, cara, eu não identificava ali o orelhão e pum, batia com a testa na esquina ali do Grupo Sinos, da vereadora Adão Rodrigues de Oliveira para Jornal NH, tem um orelhão também. Então, conhece bem. Um dia eu também desci do ônibus de manhã e eu fiquei pensando, vou chegar lá agora, vou fazer tal coisa. Eu já vinha um tempo assim, né? Tu já veio? Já sabia que tinha um orelhão e do nada, bum, dei de testa no orelhão. Meu Deus, de novo. Mas vamos lá, não faz mal. Olha só, galera, a gente tá aqui recebendo esses grandes caras aqui, jornalistas, que estão em breve lançando. Vamos falar do segundo bloco ali, do dia do lançamento. Vamos explicar certinho, vamos passar as redes sociais e não vamos mais dar spoilers, senão o Anderson vai demitir a galera aí. Documentário Somos Capazes aqui já com o Anderson, paguei, não dá mais. Com o Jaime e com o Gustavo Hubert. A gente vai pro intervalo e já voltamos. O programa Sem Noção de volta aqui. Hoje um dia muito especial. Recebo grandes caras aqui. Um cara que eu sou fã da Rádio ABC 103.3. Tem uma programação musical muito massa, hein, Anderson? Muito. Luciano né? Costa. Luciano cara, Costa, eu canso, cara, de às vezes tô ali zapeando no carro, né? E sempre eu acabo ficando na 103, se falando de música ali, né, cara? Que sempre tem um diferencial, a rádio tá muito boa. Antigamente a 103 era Unicinos, né? Exatamente. E agora tá com uma programação bem bacana, acompanho de manhã ali a parte jornalística toda, e a parte musical tá muito legal. Sou fã desse cara aqui, Anderson Dilke, aqui do meu lado. Também tem o Jaime Magalhães Neto e o Gustavo Hubert, que é nosso sócio aqui do programa, falando sobre o documentário Somos Capazes. Eu queria fazer uma pergunta no primeiro bloco. Estamos falando muito de escola pública, a gente fala de escola pública, escola municipal, e
E as escolas particulares, cara? Todas as escolas, as escolas particulares estão em outra prateleira, que nem se fala hoje, Anderson? Ou dá pra dizer que eles também estão devendo bastante na questão acessibilidade e inclusão? Eu acho que não se fala tanto em escola particular, até porque, enfim, são pode cobrar empresas privadas, né? Cada um tem ali a sua escola, enfim. Mas por isso até que não se faz tantos estudos, talvez. Eu estudei na escola de aplicação Fevale, e eu gostei bastante, assim, eu fui muito bem atendido. A Fevale faz uma coisa espetacular, assim, que não é nem um monitor, porque eu, por exemplo, e o Jaime, a gente, por exemplo, não precisa de monitor, talvez, né? Mas, por exemplo, na aula de matemática, tá lá o professor desenhando no quadro, raiz quadrada de 25, aqui tu bota o 5, tira o 8, bota o 4, e aí ficava um professor de matemática, do meu lado, e na época quem estudava comigo era o Gabriel Schuch, que também é cego, né? Ficava do nosso lado e explicava, aqui o professor fez tal coisa, aqui tu faz assim, aqui tu faz assim. E aí tu tinha dúvida, já perguntava direto para aquele professor. Sim. Então a Fevale fazia isso que era muito legal, assim. Eu comecei a estudar na Fevale com o Braille, depois fui por computador, por notebook, então acho que isso também facilitou. Mas a Fevale faz um grande trabalho com as pessoas com deficiência. E uma coisa importante, Pablo, a lei de inclusão é válida para todas as escolas. Todas as escolas, isso. Então, não é... Se alguma escola, seja pública, seja particular, não quiser fazer, ela é obrigada. Então... É uma lei que rege, né, as escolas, né, o Exatamente. MEC e tudo mais, né? Eles têm que ter. Cara, eu fico perguntando pra vocês assim. Tu não te irrita quando o cara tá lá dando uma aula, vamos supor, numa sala de aula ou numa palestra? Ele fala assim, como vocês podem ver aqui. Sim. Cara. Eu me irrito, não sou cego, porque eu fico pensando, imagina se tá um cego ouvindo a palestra do cara. Como vocês podem ver aqui? Não te irrita com isso aí? E quando tu entra no Facebook, tem uma postagem assim, domingo mais que especial, e aí tem uma foto. Daí tu não. Aí eu penso, o que será que esse infeliz fez ontem que eu não vou conseguir saber? Entendi, uma postagem de alguém, entendeu? Isso! Botou nos stories assim, domingo show de bola. Show de bola, e aí botou foto. Pois mas e aí? O que ele fez? Eu fiquei curioso agora pra pegar. Coisas que eu tô rindo aqui, porque tem Liberdade, que é um cara que ele tá falando disso de uma forma, né, engraçada, mas, cara... se a gente pensasse mais no outro, né, que existem deficiência, né, pessoas com deficiência, acho que a gente poderia melhorar um pouco a situação, né, cara. Eu vou pensar bem em fazer um post agora, cara, depois que tu falou isso aí, porque eu nunca tinha parado pra pensar, fazer um post assim, olhem que legal isso. Olha que legal, ponto. E aí tem tá se falando muito mais de acessibilidade às questões culturais hoje, né? E nas redes a gente tem lá uma ferramenta que tu pode adicionar a legenda alternativa, que é o que vai estar disponível para os leitores de tela. Então é um ponto que a gente não se dá conta também. Essa é a nomenclatura, Rubert, leitores de tela. Isso aí, né? Isso aí. De tela. Que legal. Rubert, fala um pouquinho sobre... Não é computador que fala, é leitor de tela, sim. Tecnologias assistivas, né? Isso aí. Isso, todas as tecnologias que ajudam alguma pessoa com deficiência a executar alguma tarefa se chama tecnologia assistiva. Legal. Rubert, fala um pouquinho sobre o lançamento desse documentário, que eu acho muito importante e depois vai estar acessível para todos, né? Mas quando é que vai ser? Vai ser em Dois Irmãos, né, o lançamento? Tá se aproximando aí nessa grande data aí, então, desse lançamento, dia 18 de novembro. 18 agora. Nosso mês. Na antiga Igreja Matriz, Espaço Cultural, então ali na Rua São Miguel, né? Saudosa, histórica. 18 é o que dia? Segunda-feira. Uma segunda-feira. Às 20 horas, né? Semana que vem, então. Semana que vem. Estaremos todos lá reunidos, eu, Anderson, Jaime, toda a equipe do documentário, contando. É um evento aberto ao público, vai contar também com intérprete de Libras, vai ter essa acessibilidade. E vai ser passado esse documentário e aberto um debate para as pessoas compreenderem como foi produzir isso, para se falar de inclusão na sociedade. E tu vê, né, cara, eu sou um cara que eu gosto de me preocupar com essas questões, assim, né, cara, a dificuldade que o Anderson tem para tal coisa, e acabei de descobrir né, me tocar de uma coisa aqui que o cara faz todo dia, faz uma postagem, não se preocupa que tem um amigo que segue o cara, que não enxerga, e daqui a pouco tô deixando ele no vácuo ali. O que o Pablo tá fazendo tal hora ali que ele postou fez uma postagem que, pra mim, aqui eu não consigo saber o que é. Tanto que Instagram eu nem uso muito, tá? Porque geralmente são fotos com legendas que não me levam a nada. Então eu já nem uso muito, né?
Facebook ainda tem mais, tem vídeo, mais coisas Cara, assim, tu sabe né? quando eu não virou uma chave em mim, até porque eu não tenho uma deficiência assim, né? Eu não vivo isso, né? Mas quando virou a chave em mim da deficiência, principalmente da deficiência visual, né? Do cego em si, foi quando uma vez eu conversei com o Ricardo. Ah, sim, o Ricardo Sevald. Isso, da Presidente Deves, da né? Deves. E ele, um dia eu falei pra ele, cara, qual é a maior dificuldade? Daí ele tava com a esposa dele, ou namorada, cega também. Ele disse pra mim, Pablo, uma das dificuldades que eu acho que as pessoas não sabem, eu vou te dar um exemplo. Um dia eu fui numa loja, eu não vou dizer o nome da loja aqui, eu fui numa loja e cheguei lá no departamento, lá que eu queria comprar uma camisa. E eu cheguei lá no departamento tal e falei pra moça, a moça viu que eu, né, viu ali que eu tava com a bengala, com o cego, né? E veio, posso lhe ajudar? Ela, pode, eu tô procurando uma camisa tal. E uma camisa azul. E eu escutei que ela riu. Né? O cara não enxerga, porque ele quer uma camisa azul? Ele não enxerga, né? Vai botar uma preta pra ele, vou vender uma preta pra ele. Por que ele quer um azul? Daí ele me explicou, Pablo, por que eu quero uma azul? Daí eu falei, cara, por que tu não enxerga desde que tu nasceu? Como é que tu sabe qual azul é que tu gosta? Né? Ou vermelho, ou preto. Eu fiquei pensando isso, né? Sim. Ele, Pablo, muitas pessoas me disseram que eu fico muito bem de azul. Ah, boa. Meu tio, minha avó, minha mãe, Ricardo, como tu fica bem de azul? Minha esposa, né? Quando eu conheci ela, a mãe dela falou, como tu fica bonito de azul? Então, o azul eu sei que eu fico bem. As pessoas que gostam de mim falam isso. Então, eu gosto de camisa azul. A liberdade de poder ter suas crenças. Cara, na hora, cara, foi um choque, assim, de que como a gente não sabe, né, cara? Como a gente não dá valor e não sabe o respeito que a gente deve ter com essas pessoas, né? E saber que elas têm limitações, claro, mas elas têm direitos que nem a gente, né? A gente está passível a muitas falhas, né? Mesmo algumas mais detalhadas, né, como essa, que a gente só vai saber como lidar tendo mais informação, Isso. Que nem diz o algumas Por isso coisas. Que um documentário desse, tenho certeza que uma roda de debates após, muita gente vai aprender com esse debate aí, com esse documentário. A oportunidade da convivência, né? Mas tu sabe que alguns dias, quando a gente estava gravando, a gente estava num dia bem corrido, assim, gravando, e eu fui com minha esposa no médico, então foi bem corrido. E aí a gente estava almoçando em um restaurante, que obviamente eu não vou dizer o nome, e aí eu tava lá sentado, e a Letícia, minha esposa, tava se servindo, e veio alguém dizer assim, quer uma bebida? E aí eu pedi alguns preços, disse, não, traz uma Coca 600. E aí eu achei que o rapaz tinha ido embora buscar minha Coca, né? Uhum. E ele ficou esperando a minha esposa voltar para saber se realmente era isso que eu queria. Tu vê, né, cara? Porque ele achava que tu não era capaz de escolher tua própria Aí bebida. ele disse assim, 2 copos, eu disse, não, só um. Aí ele, porque minha esposa não pode beber durante o almoço, tomar nada. E aí ele ficou ali esperando. E aí ficou perguntando as coisas pra mim. Aí uma hora eu só ergui essa sobrancelha, assim, um pouquinho dele. Veio pra mim assim, quer um copo com gelo? E eu, sim, copo com gelo. E aí ele foi embora buscar. Então, mas eu fiquei assim, muito, muito irritado. Esse até é um dos objetivos do nosso documentário, que a gente mostra a realidade nas escolas, mas também a gente mostra um pouco da necessidade que existe de educar a sociedade. Do dia a dia, né? Do Isso. tratamento, né? Que nem que vocês falam uma coisa que eu já escutei de muitos cegos, né? Às vezes a gente não precisa de ajuda. Exato. Às vezes a gente sabe, a gente tá sabendo o que a gente tá fazendo ali, a gente tá seguro do que a gente tá fazendo, né? Daí não sei se é as pessoas, que a ânsia da pessoa de ajudar, ou até daqui a pouco a pessoa tá com pena ali, o cara não vai conseguir atravessar ali, ou o cara não vai conseguir chegar ali e fazer tal coisa. Então é importante um documentário desse para as pessoas ouvirem ali, né? De cegos, de pessoas que têm essa vivência ali num documentário desse, creio que vai trazer muita informação, né, Hubert? Para todo mundo aí que não pensa muito nisso. Dar espaço de fala, né, para aqueles que talvez que não se abrem para ouvir na vida, não se abrem para conviver, não tiveram essa oportunidade. As pessoas pensam assim, nós somos seres humanos, cada um tem suas vivências, suas sonhos. E saber que um cara que nem esse aqui do meu lado, que é completamente cego, que vem lá de 2 irmãos, pega um ônibus, chega 5 da manhã, chega aqui, comanda um programa de rádio ali, sabe? Que não tem diferença nenhuma comigo, contigo que tá assistindo aí, que tá enxergando esse programa aqui, né? É um cara que é capaz. E tem um ponto que a gente levanta, né? No documentário, quem quiser saber as respostas é o que é fazer a verdadeira inclusão.
que a gente viu que é muito subjetivo também a resposta, mas a gente abriu esse debate. Cada entrevistado disse que para eles era fazer a inclusão. A real inclusão, A real será que a gente inclusão. sabe, né? E se Como falou, realmente fazer, né? e se falou da lei, né? Vocês falaram antes da lei que hoje obriga as escolas. Na minha época, eu sou natural de Santa Maria do Herval, tá? Então, quando eu fiz o ensino fundamental em Dois Irmãos, a escola Afonso Wolff, eu vinha de Santa Maria do Herval para Dois Irmãos. Quando eu fiz na escola de aplicação Fevale, eu vinha de Santa Maria do Herval para Novo Hamburgo. Todos os dias. Então, Santa Maria do Herval não me aceitou. Por quê? Porque não precisou, porque não quis, porque não tinha lei que obrigasse. Agora, só a lei pela lei também não adianta, né? Sim. Então, por isso que a gente foi na sala de aula, a gente foi nas escolas, a gente conversou com os monitores, a gente conversou com os filhos, com os pais, para ver como é que está acontecendo essa inclusão. Porque só existe a lei obrigando, Não adianta. não adianta. E tem que ter gente capaz ali que vive isso, né? Pra Exato, poder orientar, né? E saber, ó, exatamente. pessoal, é assim que funciona. Se vocês fizerem assado, não vai dar certo. Por exemplo, um cego, antigamente, a pessoa que ajudasse deveria saber o braille, né? Exato. Hoje em dia não se usa mais tanto o braille, mas o braille ainda é a língua oficial. O sistema de como é que se diz? De escrita e leitura dos cegos, né? Dos cegos. Galera, o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer vocês pela presença. Se faltou algum amigo, algum apoio que a gente precisa divulgar aqui, todo o apoio que a gente tem que divulgar, a empresa, qualquer que seja, a gente deve dizer aqui, porque eu tô já, cara, louco pra olhar esse documentário aí, cara. Aliás, contamos com a presença de vocês lá, presencialmente. Lá. Que legal, cara. Esperamos a presença, O Issu na mandou um verdade. abraço pra vocês, falei pra ele, cara, eu vou Abraço pra entrevistar o Dilkin lá, gurizado, o Gustavo e o Jaime, eles vão falar sobre a real inclusão. O Issu tem uma frente lá na Assembleia lá que trata da real inclusão na educação, né? Então, que legal, cara. Convidado especial pra estar lá com a gente. Diz pra ele que esperamos que ele esteja presente. Vamos estar lá, cara. Bem legal. É muito importante. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar os bastidores do que Isso. foi, para acompanhar o Qual é o @, lá no @doc de documentário, né? de DOC. documentário. Somos capazes. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Bem barbada. Fácil. @doc somos capazes. Isso. Lá vai estar divulgado aonde vai estar no YouTube, vai te levar para esse canal. No Facebook também tu nos encontra. Documentário Somos Capazes. E vamos fazer essa informação E chegar. se essa quiser reflexão. participar dia 18 lá, Com semana que certeza, vem, será bem-vindo. às 20 todo mundo horas lá na bem-vindo. igreja, na avenida lá. Isso? Na antiga Feito? matriz. Chega a matriz. Obrigado, gurizada, mais uma vez. A gente pede que vocês continuem com a nossa programação aqui. Um beijo, abraço e fui.